Primeira questão de hoje, Univangélica 2023/2, fala o seguinte. A aviação utiliza, em seus critérios de manutenção dos componentes metálicos de aeronaves, o acompanhamento periódico do surgimento e propagação de trincas. Mais um adendo aqui. Essa aula acaba que junto com o hidrostático eu coloco a parte de densidade, pressão. Vai ser muito mais uma aula de pressão, não necessariamente hidrostática, mas pressão, por definição, força sobre área, do que com líquidos mesmo, com fluidos. Assim. Vai ter na terceira questão um pouco, mas vai ser mais uma aula sobre pressão, que eu coloco ali junto com o tema de hidrostática, porque estão realmente correlacionados. Isso se deve ao fato de que materiais metálicos submetidos a esforços cíclicos, na maioria dos casos, não rompem por escoamento do material, mas sim por fadiga. A fadiga é um fenômeno de ruptura mais observado em peças de aviões. No trem de pouso do já aposentado caça F-5, utilizado durante anos pela Força Aérea Brasileira, a FAB, é utilizada uma superliga do grupo níquel, a Inconel 718. Essa liga, de acordo com o fabricante, suporta uma tensão máxima de tração igual a aproximadamente 700 megapascal. Lembrando aqui que o mega é um prefixo de unidade de medida que corresponde a 10 elevado à sexta. Né? Tem a fonte aqui. Dessa forma, a carga máxima de tração, F, que pode ser aplicada em um braço cilíndrico do trem de pouso de um F-5 com diâmetro igual a 200 milímetros, é de aproximadamente... Falou em diâmetro, e aqui cuidado que eu quase me enganei na outra questão, porque falar sobre isso também. Você já pensa no raio para não se confundir, tá? Porque você usa nas equações de área, né, ou de comprimento e circunferência, é o raio. Então, já coloca aqui para não esquecer. Se o diâmetro é 200 milímetros, é porque o raio é a metade, 100 milímetros. Fechou, tá? Pronto, o que eu vou usar aqui? A definição de pressão. Qual a definição de pressão? Qual a equação que representa essa definição? Pressão é força sobre área. Acabou. Então, força, se pressão é força sobre área, força é o quê? Pressão vezes área. Eu vou colocar aqui assim. Força, que é o que eu quero, que é a força de tração, é a pressão vezes a área. A área desse exercício, aqui lembra um pouco de geometria plana, é uma circunferência, que ele fala em diâmetro, né? Cadê? Ele chega a falar que é um cilindro. F5, tarará. Braço cilíndrico. Né? Então, se eu fatiar o braço cilíndrico, a pressão, se eu fatiar o braço cilíndrico, você vai ver o quê? Se eu fatio um cilindro, você tem uma circunferência, um círculo, se pensar no miolo também. Tá? E o diâmetro dele é 200 milímetros, a gente já viu que o raio está aqui. É de 100 milímetros, e a gente sabe que essa área, que é a área sobre a qual vai ter a pressão sendo aplicada, a força, né, que vai gerar aquela pressão, é a área de um círculo, πr ao quadrado. Então, já que eu vou precisar da área, vamos fazer ela separada aqui, πr ao quadrado. Ah, professor, mas ele não deu o valor de π. Tudo bem, nessa questão tudo bem, a próxima você vai ver que para mim ela está completamente errada, mas está aberto para discussões, vamos chegar na prova, essa aqui está ok. Como ele falou aproximadamente, eu vou trocar por 3,14. Tá? Como a conta não é absurdamente grande, eu preferi trocar por 3,14 para dar menos chance de dar problema aqui. Realmente você vai perceber que quem fez a questão pensou em 3,14, que vai dar muito próximo da resposta. Então a área é π, que é 3,14, vezes o raio, que é 100 milímetros, mas as respostas aí que eu sempre digo, olho no gato, olho no peixe. As respostas estão em newtons. Então, tem que ser sistema internacional. Então, o raio tem que estar em metros. Então, eu vou pegar aqui o raio, que está 100 milímetros, e vou multiplicar por 10 a menos 3. Se preferir dividir por 1000, tudo bem, ao quadrado. Mas dividir por 1000 fica ocupando muito espaço, e é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Então, a área vai ser 3,14
aproximadamente, né? Porque esse valor de π é aproximado. Aqui 100 vezes 10 a menos 3 é 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3, dá 10 a menos 1, isso aqui dentro. Elevado ao quadrado vai dar 10 a menos 2. Pronto. Agora está em metros quadrados, né? Porque eu converti para metros ou milímetros aqui. Agora, com a área, eu substituo aqui e acabou a questão. De boa, né? A pressão, ele deu 700 megapascal, então eu coloco aqui 700 vezes 10 à sexta. Pascal, só para recordar, já é sistema internacional, tá? Ele corresponde a Newton por metro quadrado. É sistema internacional. É equivalente a Newton por metro quadrado. Então, e a área eu coloco aqui 3,14 vezes 10 a menos 2. Vou ver aqui para não confundir aqui. Pronto. O que você faz? 7 vezes 3,14, depois mexe só com as potências de 10. Deixa eu pegar minha colinha aqui, a hora que você dá pause e treina a fazer continha. Vai precisar de bastante continha essa aula. 3,14 vezes 7 dá 21,98, ó. 21,98. E agora é só brincar com as potências de 10. Aqui tem um 10 ao quadrado, ó. Com 10, esses dois zeros, né? Com 10 a sexta, 10 a oitava. Mas tem um 10 a menos 2 aqui, ó. Já posso até cortar esses dois zeros com 10 a menos 2. 10 ao quadrado com 10 a menos 2, cortou. Então sobrou quem? 10 a sexta. Newtons. De boa, né? Tirando as continhas, foi uma questão relativamente de boa. A prova da União Evangélica tem isso. Tem umas questões bem rápidas, tem umas questões sem noção.